Então, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Encontro com Artes, aqui numa nova edição, uma edição da noite, e quero cumprimentar a nossa convidada, que é a Celina Lopes. A Celina tem aqui um percurso maravilhoso, ela é enfermeira de profissão, mas também é escritora. Então nós vamos conhecer aqui a vida e obra desta senhora e perceber como é que há aqui o cruzamento de duas paixões. Porque eu sei que uma das paixões secretas da Celina é contar histórias. Esta é, se calhar, a sua verdadeira paixão. Então, seja bem-vinda, Celina, ao Encontro. Obrigada. E então vamos lá ver aqui, quem é que nós temos hoje no nosso programa? Fale-nos um bocadinho de si, Celina, por favor. Então, eu sou a Celina e neste momento sou mãe de 3 filhos, 3 crianças, e é uma profissão, ser mãe é uma profissão muito exaustiva e que ocupa grande parte do tempo. Mas ao mesmo tempo também sou enfermeira, profissão, essa é a minha verdadeira profissão. Mas é nos meus filhos que vou buscar grande parte da inspiração também para contar histórias, que também é aquilo que eu gosto muito de fazer, que é contar histórias, transmitir emoções e passar emoções. Tem 3 filhotes, é bom que se ressalve isto. Sim. 3, e todos quase colados uns aos outros a um nível de idades. Isso Sim, sim, foram juntinhos. é uma aventura, isso é uma verdadeira aventura. É verdade, sim. Também fomos adiando a maternidade porque o meu percurso profissional começou em Lisboa. E então durante 10 anos trabalhei em Lisboa e estando fora das raízes, não tendo o apoio dos familiares, é difícil ser enfermeira, trabalhar por turnos e ter filhos. Então fomos adiando um bocadinho a maternidade até termos a vida um bocadinho mais estável. E só quando conseguimos regressar à terra, não é? A Leiria, para junto das bases e onde tínhamos o apoio dos avós, é que conseguimos então iniciar essa caminhada da maternidade. E então, pronto, já foi um bocadinho mais tarde. Fui mãe pela primeira vez aos 30 e depois foi tudo muito seguido. Como eu gostava muito de ter 3 filhos, teve de ser tudo muito seguidinho. 30 anos é mãe, mas até aos 30 exerce aqui a sua profissão e segundo aquilo que eu percebi agora é de Leiria, é natural de Leiria, certo? Só que a vida se Sim. mudou para Lisboa. E este regresso à base deve-se mesmo só ao facto deste desejo da maternidade ou a parte profissional também a encaminhou de novo à base? Eu acho que mesmo no dia em que eu decidi ir para Lisboa, já estava sempre em vista um regresso. Nunca foi a nossa intenção ficar para sempre em Lisboa. Na altura em que acabei o curso, o meu namorado estava a terminar o curso dele em Lisboa e como ele gostava de ficar uns anos a trabalhar lá em algumas empresas, acabei por nem sequer enviar currículos aqui para a zona de Leiria, pronto, para não ficarmos mais tempo ainda separados, não é, com uma relação à distância. Decidi então ir eu uns tempos também para Lisboa e começar lá a vida profissional, mas o objetivo era mesmo regressar, não saberíamos se era por 5 anos, por 6 anos, e essa parte era um bocadinho em aberto. Foi um bocadinho depois como a vida se foi proporcionando, não é? Acabámos por ficar 10 anos e voltámos às origens. Celina, sendo enfermeira, e porque sei que a escrita veio um bocadinho mais tarde, não é? Veio mais tarde na sua vida do que ao despertar desta primeira paixão da parte da enfermagem. De alguma maneira ou de alguma vez conseguiu encaixar a leitura ou a escrita durante o exercício da sua profissão? Apesar da escrita ter vindo mais tarde, ela nasceu mais cedo. Este gosto pelas histórias nasceu, se calhar foi o primeiro, porque eu lembro-me de ser muito assídua nas bibliotecas nas escolas por onde passava. Eu sempre gostei muito de revisitar livros e levar livros para casa para ler, e sempre li muito. E até que chegou aquele dia em que nós pensamos, bem, já li tantas histórias, porque não escrever uma, não é? Ficamos com tantas ideias ao fim de ler tantas histórias, porque não passar para o outro lado e tentar escrever uma história. E realmente, quando essa ideia me surgiu,
tinha uma finalidade, que era escrever a história da minha avó, que na altura tinha 94 anos, e tinha assim uma história de vida rica, com bastantes sofrimentos e dores, e achei que era interessante pôr essa história no papel, e foi isso que me levou a tentar escrever a história, mas ao fim de algum tempo percebi que precisava de ajuda nessa área, porque nós temos muitas ideias, mas depois colocá-las no papel é completamente diferente da organização e tornar uma história apelativa e que agarre leitores. E então, antes de começar a escrever uma história, decidi que tinha que fazer alguns cursos de escrita criativa, de escrita de romance e tudo mais para me organizar as ideias e perceber também como é que essa parte se fazia. Por isso é que eu fui atrasando um bocadinho a parte da escrita, porque também tive a investir um bocadinho no conhecimento, digamos assim. E então, ao mesmo tempo que tirei o curso de enfermagem, também fui-me instruindo um bocadinho nessa parte das histórias. E depois tirei alguns cursos também com o escritor Pedro Chagas Freitas, e pronto, foi o meu mestre, foi com ele que aprendi a maior parte das coisas que depois coloquei nas histórias. Mas, Celina, quando escolhe ingressar no ensino superior e fazer um curso de enfermagem, nunca lhe passou pela cabeça inscrever-se no ensino superior ou candidatar-se ao ensino superior numa área que tenha a ver com a escrita? Não, essa parte não. Essa parte não, porque sei que viver da escrita em Portugal não é assim muito fácil, não é? Viver das letras. E então essa parte foi excluída. Não tinha essa, pronto, achava que tinha que ter uma profissão e depois então divagar, porque também tinha um bocadinho de medo de arriscar, porque é muito difícil viver exclusivamente da escrita em Portugal. E então nós temos aqui 2 romances, já em 2013, outro em 2017, e se estiver a dizer alguma coisa de errado, corrijam-me por favor. Temos um primeiro, que é Vieste Ver-me Antes da Morte. Este de 2013, este romance, é o que estava a dizer de falar sobre a sua avó, de escrever a história da sua avó? Sim, nessa altura tinha essa ideia de escrever e então tirei os tais cursos com o Pedro e no último nível, quando cheguei à parte final, ele incentivou-me a fazer então a escrita do romance, onde iria escrever o romance a passo com a ajuda dele, não é? Em que ele ia fazendo as correções e as revisões e eu iria escrevendo. Mas achei que para o primeiro romance fazer logo a história toda da minha avó que seria muito complicado, porque dava pano para mangas e seria um romance muito, muito extenso. E então optei por não o fazer. Pronto, peguei noutra história e escrevi outra história que também fala de uma neta e de uma avó, mas que não é propriamente da minha avó. Pronto, vou buscar algumas coisas, porque é um bocadinho difícil nós distanciarmos completamente da nossa vida pessoal quando estamos a escrever. Há sempre algumas influências, mas não é a história da minha avó. Esse romance teve por base até uma conversa com um médico quando estava a trabalhar, não é? Eu trabalhava no centro de gastro do Hospital da CUF e enquanto estávamos a fazer um exame, o médico ia-nos contando algumas peripécias da vida dele, não é? E depois ele contou esse início e foi a partir daí que resolvi desenrolar a história desse senhor com 96 anos, que aos 96 anos se questiona o que é que vai ser agora da minha vida. Pronto, o senhor era casado, perde a esposa aos 96 anos e questiona-se o que é que vai ser a partir de agora a minha vida sem a minha esposa. E eu achei fascinante como é que uma pessoa com 96 anos tem essa capacidade de ver longe, não é? Ainda pensar que pode ter muito tempo pela frente. Achei isso fantástico. Porque, os momentos de inspiração de cada um. A Celina diz-me que esta ideia, não é, surge-lhe ali no meio de um exame médico que inspira-se ali numa história de vida, não é? Numa história de vida que lhe passa pelas mãos. E depois, nós em 2017 temos Tudo pela Minha Mãe. Então aqui já temos algo mais pessoal ou nem por isso? Não, aí acho que ainda é mais distante, digamos assim. Sim, eu realmente depois fui pondo parte da história da minha avó e acho porque entretanto a minha avó morreu e não, acho que não conseguia, naquela altura não conseguia fazer uma pesquisa como deve ser, porque ainda era uma história muito recente e iria doer. E então acabei por me voltar a distanciar dessa história e peguei noutra história completamente diferente. Nessa altura em que escrevi essa história,
também foi quando nasceu o meu primeiro filho, e essas mudanças em nós acabam-nos também por mudar o nosso ponto de vista. E essa história fala um bocadinho mais também de que é ter um filho ou da maternidade, e daí esse título, Tudo pela Minha Mãe, pronto, é ver as coisas um bocadinho ao contrário. E também porque nessa altura, foi também na altura em que regressei a Leiria, regressámos a Leiria, e, e havia um caso de uma criança muito doente, nossa vizinha. E como eu tinha sido mãe há pouco tempo, e o facto dessa criança estar muito doente e os pais naquele sofrimento todo, pronto, foi também a influência para escrever esta história. Então, temos aqui 2 romances que no fundo retratam histórias de vida reais, não é? Tem um ponto inicial real, depois não é real. Assim, o ponto inicial, o que deu a ideia, sim, foi uma realidade, sim. Depois não, depois dei um bocadinho largas à imaginação e tentei Claro. distanciar-me. Distanciar-se um bocadinho, até porque também é importante, não é? Distanciarem-se um bocadinho. Só que, Celina, eu estava aqui a fazer uma preocupação que é a seguinte: em 2017 já era mãe, ou já foi mãe nessa altura. Uhum. Pronto, e então, como é que, no meio disto tudo, consegue organizar a sua vida, sair de Lisboa, vir para a Leiria, reorganizar, não é? Esta questão de sentimentos entre ser mãe e mudar para as origens, é sempre uma mudança, não é? Porque passou vários anos em Lisboa. E de repente, em 2019, que é logo a seguir, que provavelmente já voltou a ser mãe nesta altura, dá-se-lhe o clique de começar a escrever, deixar os romances de parte e escrever para crianças. Ora, nós fazemos esta partilha de romance para histórias de crianças. O porquê desta mudança? Então, o Mãe Fui Devolver o Mano, que é o meu primeiro livro infantil, ele realmente saiu em 2019, mas ele foi escrito em 2016. Só que depois, desde ser escrito até encontrarmos uma editora que queira arriscar nele e que depois arranje um ilustrador e tudo isso, pronto, há aqui um grande hiato de tempo, não é? Mas a história foi escrita em 2016 e porquê? Porque isso também é baseado numa história real. Foi os ciúmes que o meu filho Francisco teve em relação ao irmão, ao Afonso. E então essa história retrata um bocadinho o nosso primeiro mês de vida a 4, que é o Francisco tinha 2 anos, recebe um irmão cá em casa e como ele era muito pegado à mãe, não é? Era filho único, durante aqueles 2 anos, e então ele teve imensos ciúmes, ele não queria o irmão para nada, ele não queria olhar para o irmão, ele não queria mexer-lhe, fazer festinhas, ele só estava bem, era longe do irmão, mas ao mesmo tempo também não queria estar longe o suficiente que me deixasse de ver, portanto era um grande sofrimento para ele, porque ele queria estar connosco, por exemplo, no sofá, mas ele não olhava para o irmão, ele olhava em frente, mas ao mesmo tempo queria estar ao pé da mãe. E então este livro, Mãe Fui Devolver o Mano, retrata esse período que foi um bocadinho difícil, em que havia estes ciúmes e eu tentava dividir em 2. Por um lado tinha o pequenino, não é? O bebê recém-nascido, e por outro lado tinha o Francisco, que também queria ainda muita atenção da mãe e não queria estar ao pé do irmão. Mas a Celina concordará de certeza comigo que escrever um romance e escrever um conto para crianças são 2 mundos opostos, não é? Sim, sim. E o que é que lhe deu mais prazer nesta transição? Foi escrever para pessoas mais adultas ou escrever para crianças? Sei que as histórias para crianças deveriam ser lidas por adultos, digo eu. Sim. Eu acho que até é mais trabalhoso escrever uma história para crianças, porque nós temos que colocar em poucas páginas e em poucas palavras, não é? Às vezes muitas emoções, porque eu queria retratar naquele livro todas as emoções que o Francisco passou com a chegada do irmão, em que há aquele momento de raiva, não é? E depois há os momentos de tristeza, e também há momentos de alegria, e depois todas as emoções que ele ali passou, o medo. Como eu estive ausente no hospital durante aqueles 3 dias, não é? Ele pouco me viu, há aquele medo também de perder a mãe, onde é que a mãe foi? A mãe desapareceu. Pronto, então são muitas emoções ao mesmo tempo, é medo, é raiva, é alegria depois quando reencontra a mãe, mas afinal o mano também vem para casa, então há muitas emoções. Alguém? Exatamente, ele queria que a mãe voltasse, mas o mano era esquecado, podia ter ficado no hospital, e então são muitas emoções, eu queria transmitir isso no livro. E realmente eu acho que é mais trabalhoso, porque temos menos páginas e temos de ser mais concisos, porque a criança, não quer uma história muito longa, depois também se perde, é amassador. E então eu acho que dá mais trabalho
apesar de ser uma escrita mais, se calhar demorei menos tempo a escrever o livro, não é? Enquanto os outros já demoram anos, neste não demorei tanto tempo. Mas ao mesmo tempo há mais a minúcia de colocar só as palavras certas ou as palavras que serão mesmo essenciais à história. A Celina retrata aqui a dificuldade de muitos pais, não é? Ou uma problemática que acontece num número muito grande de famílias, que é quando vem o segundo irmão, aquilo que acontece com o primeiro. Por isso, acredito que seja aqui uma bela história para nós. Sim, eu posso lhe dizer que tive alguma dificuldade para encontrar a editora. Pronto, foi um processo demorado em que enviamos o manuscrito para algumas editoras, depois recebemos muitos nãos. Tive algumas editoras que a recusa tinha a ver mesmo com o tema, ser um tema delicado e que podia ser um bocadinho tabu ali a roçar. Pronto, é uma coisa que é muito constante, acontece em muitas famílias, mas ao mesmo tempo não se fala muito destes ciúmes, são considerados normais e não se fala muito. Então muitas editoras não quiseram arriscar por esse medo, por como é que depois que a história não vendesse ou preferisse ali algumas suscetibilidades. Mas realmente, no fim de encontrar esta editora e ter o livro escrito, e de começar a fazer a divulgação nas redes sociais, tive assim um boom muito grande de pais que a passar pelo mesmo, crianças a sofrer com estas emoções todas, não é? Porque recebiam um ano e depois nem sabiam verbalizar muito bem aquilo que sentiam e então tive uma grande procura também por educadoras, por psicólogas que têm crianças nos consultórios ou nas escolas a passar por este tipo de problemas e este livro foi muito procurado até pelas terapeutas, não é? Familiares, para ajudar as crianças a ultrapassar estas emoções, estes ciúmes. Até porque também não é assim, não é algo tão normal quanto isso, não é? Porque depois pode-se refletir na vida adulta, ou vai-se refletir na vida adulta, e quantos irmãos que as relações continuam assim um bocadinho problemáticas por causa de tudo isto que estamos aqui a falar, não é? Uhum. E vem desde pequeninos e não situações criadas em adulto. Depois em 2021, foi há pouquíssimo tempo, durante o tempo da pandemia, temos aqui mãe que quer um animal de estimação. Acredito que teve algum problema em casa com as crianças. Chamemos de problema nenhuma, esta situação para resolver. Algum deles lhe pediu um animal de estimação. Pronto, depois, realmente este segundo livro agora é baseado no Afonso. O meu primeiro filho é o Francisco e a primeira história é mais sobre ele, é ele o personagem principal. Neste segundo livro é o Afonso a personagem principal. Porque é ele que quer trazer o jardim zoológico para dentro de casa. se ele lhe desse autorização, ele adotava os bichos todos que encontra e trazia cá para casa. Portanto, ele já pediu imensos todos os bichos que ele vê em alguém ou que viu em algum sítio, ele quer trazer. Desde um hamster, um porquinho da Índia, um coelho, um caracol, um cão, um gato, o que for. Também será a problemática de muitos pais, não é? Que também passam exatamente por isso, porque todos os meninos querem trazer os animais para casa e não pode ser, e não pode ser. Exato. Estas duas histórias, nós podemos encontrá-las onde? Diga-nos onde é que estas duas, e nomeadamente todos os seus trabalhos, nós podemos encontrar onde? Pronto, isto de ser autora desconhecida é muito difícil, porque depois os livros nem sempre estão disponíveis nas livrarias. Os dois primeiros tiveram algum tempo nas livrarias, mas depois chega àquele ponto em que não vende, não é? E acaba por voltar para a editora e depois só por encomenda é que se consegue encomendar. Os dois infantis, eles são da editora Livro Direto, que é do Norte, da Maia, e o que nós temos feito, sempre que tem alguma disponibilidade a nível de horários, é a divulgação nas escolas. Muito bem. É contactar as escolas e as escolas que estão interessadas em receber a autora para fazer a hora do conto ou a hora da leitura, eu desloco-me às escolas e faço a apresentação da história para as crianças. E depois é aí que o encarregado de educação pode ou não adquirir a obra se o quiser. Exato. Então, vamos imaginar que eu sou uma escola e que quero a Celina na minha escola. Como é que eu posso entrar em contacto? Através de que redes sociais temos? Sim. Pode ser através do Facebook ou através do Instagram, pode contactar, através do e-mail e esse contacto é feito e depois agendamos
um dia que seja bom para os dois, não é? Que possa ir de jeito aos dois e não tem qualquer custo para a instituição. O autor, eu desloco-me à escola e faço a apresentação do livro às crianças e também não tem qualquer obrigatoriedade na compra nem na venda de livros. É só mesmo se o encarregado de educação achar a história engraçada e quiser adquirir, não é? Para oferecer à criança, poderá fazê-lo naquele dia e levar um autógrafo da autora. Muito bem. Então, Celina Lopes, conseguem encontrar rapidamente as obras através das redes sociais, também através daqui da editora do Livro Direto, também conseguem encontrar as obras da Celina e depois todos os outros 2 romances também serão muito fáceis de encontrar com a própria. Celina, acredito que tem feito atividades maravilhosas, que tem feito já coisas muito interessantes dentro deste âmbito com as crianças. Acredito também que pegue muito nos seus trabalhos e que os leve para o seu contexto de trabalho, ou não? Sim, porque a vida acaba por ser um bocadinho indissociável, não é? Há coisas da minha vida nos livros e depois também há coisas que levo para a minha vida, não é? E depois esta parte de contar histórias acabou por bastante a história e depois abriu o espaço às perguntas. Foi muito interessante ver que as crianças primeiro estavam um bocadinho a medo e não tinham aquela abertura para falar, mas no fim de ouvirem a história e perceberem que o Francisco tinha sentido ciúmes e tinha rejeitado o irmão à primeira vista, não é? No final da história ganhavam coragem e também levantavam o braço e não era para fazer perguntas, mas era para contar as experiências. E tive muitas crianças a dizer, eu também senti isso, eu também se pudesse ia devolver o meu irmão. O meu irmão é muito chato, ele chora muito. E então, nessa parte que dava às crianças para elas falarem, acabava por ser um bocadinho quase consultório de psicologia, em que as crianças acabavam por dizer aquilo que ia lá dentro. E às vezes não era ciúmes dos irmãos mais novos, muitas vezes era ciúmes de primos, ciúmes de amigos, porque, pronto, às vezes as crianças vão pegar em coisas que nós nos passam um bocadinho ao lado e nos acabam por passar despercebidas. E o facto de ser filho único ou neto único, de repente ganharam um primo ao bebê recém-nascido. Nestes próximos tempos já tem alguma coisa agendada? Sim, vamos ver se a pandemia não nos der tréguas, não é? Em 2022 poderemos encontrar então a Celina algo... Sim, se tudo correr bem, sim, já estamos a trabalhar no novo projeto com a editora, com o Livro Direto, e pode ser que lá para meados do ano saia uma nova obra. Isso aí já é outra novidade e 2022 promete, não é? Temos aqui mais uma mãe, qualquer coisa, 2022. Se calhar não vai ser bem a mãe agora. Realmente agora o que me estão a perguntar é se o terceiro livro vai ser sobre o Miguel, porque pronto, é o que está a faltar. Sim, é a pergunta que se impõe agora é sempre se o próximo livro será o Miguel a personagem principal. Então, se calhar vou ter aqui uma surpresa para variarmos um bocadinho, antes de voltarmos à coleção da mãe, ter uma história diferente. Então vamos deixar a tua surpresa aqui no final do nosso programa. Vamos acompanhar o trabalho da Celina para poder descobrir quem é que será esse mistério que vai ser desvendado ainda este ano e pelo que eu percebo dentro de pouco tempo. E Celina, eu quero lhe agradecer imenso este bocadinho que esteve connosco. Sei que também tem os meninos aí à beira e por isso não está muito fácil. Tem o seu tempo contado e então também não podemos ficar aqui a roubar-lhe muito mais do seu precioso tempo. Eu desejo-lhe muitas felicidades, irei continuar a acompanhar o seu trabalho, agora que a descobri, vou continuar a acompanhar o seu trabalho e dentro daquilo que precisar pode contar comigo e connosco aqui à Rádio Metropolitana Porto, também para a divulgação dos seus aspectos. Muito obrigada, eu é que agradeço esta oportunidade. É sempre bom os autores desconhecidos terem um momento para divulgar o trabalho e agradeço muito o seu convite. É para isso que nós existimos, também para dar a conhecer o trabalho de pessoas que podem ser menos conhecidas, mas que têm obras fantásticas e com muito valor e que merecem também ser lembradas e dadas a conhecer. Obrigada. Muito obrigada. Muita força aí para os 3 meninos. Obrigada. Um beijinho, até breve.
Obrigada, um beijinho, obrigada, boa noite.